Então eu vou falar um pouquinho do Alpha Crucis, vou falar um pouquinho do Alpha Delfini, do outro barco oceanográfico, e qual é o potencial que a gente dispõe no Instituto Oceanográfico para a aquisição do dado oceanográfico, tá certo? Para os que não conhecem, o navio oceanográfico Alpha Crucis, ele foi adquirido com recursos da FAPESP e da Universidade de São Paulo, num projeto submetido à FAPESP no ano de 2010, aprovado ao final de 2010. O processo de reforma do navio durou aproximadamente 1 ano e 3 meses. Essa é uma foto do navio e atrás aqui, esse é o navio Professor Besnar, o antigo navio oceanográfico, né? Então esse aqui é o Alpha Crucis, para aqueles que não conhecem. O custo do navio, o custo do projeto total foi da ordem de 12 milhões de dólares, sendo que 4 milhões para a aquisição da embarcação e aproximadamente 8 milhões na reforma e aquisição de equipamentos de pesquisa. Então, só para dar uma ideia para vocês do custo de aquisição, tá? Depois a gente pode falar de outros custos envolvidos aí. Algumas características que são importantes, ele é um navio que tem 64 metros de comprimento, tem uma boca máxima, ou seja, uma largura máxima de 11 metros, ele cala 5,5 metros, ou seja, a profundidade da linha d'água até a porção mais profunda é de 5,5 metros. Ele necessita de 19 tripulantes para a sua operação, ele comporta 20 pesquisadores, ele desloca 972 toneladas, e uma coisa que é importante para o tema deste evento aqui é o fato de que a gente instalou, dentro desse custo dos 8 milhões de dólares, a gente instalou um sistema de posicionamento dinâmico, um DP1, não é um DP2, ou seja, não é o top dos sistemas de posicionamento, mas é um sistema de posicionamento que atende a imensa maioria dos trabalhos oceanográficos, que muitas vezes demandam a execução de uma estação oceanográfica, ou melhor, demandam a permanência da embarcação durante um longo tempo, né, durante todo o tempo de execução da estação oceanográfica, parado num determinado local, num determinado lugar, num determinado ponto da superfície da Terra, com um deslocamento que possa ser considerado desprezível sob o ponto de vista de uma estação oceanográfica. Então, é um posicionamento que nos permite obter uma resolução da ordem de uns 5 a 10 metros de permanência em volta de um ponto para uma estação oceanográfica. Talvez para aquelas pessoas que estejam acostumadas com trabalho em área costeira, falar em 5 a 10 metros é um escândalo, é um pecado mortal, tá certo? Mas para quem está no meio do oceano, a 2.000, 3.000 metros de lâmina d'água, isso é bastante razoável. Nós não estamos falando de um navio para ficar grudado numa plataforma de petróleo. Nós estamos falando de um navio para fazer uma estação oceanográfica. Uma coisa que é importante também, uma preocupação que nós tivemos, é o fato de que o sistema de navegação redundante, isso nos dá uma segurança, no processo de navegação, e lembrando também que nem todo trabalho de aquisição de dados oceanográficos é um trabalho que demanda um navio parado, né? Eu, por exemplo, um dos tipos de trabalho que eu faço é um trabalho de perfilagem, até vou mostrar alguns dados para vocês, o que significa que uma boa manutenção de uma linha de perfilagem também é um caráter fundamental em alguns itens da pesquisa oceanográfica. O navio, ele dispõe de 2 guinchos com cabo mecânico para coletar principalmente amostras geológicas e amostras biológicas do tipo arrasto de rede, coleta de organismos bentônicos. Então são 2 guinchos com cabo mecânico, são 2 guinchos com cabo eletromecânico, um localizado a boreste da embarcação, que é onde normalmente o pessoal lança os
os CTDs, né, os sensores de condutividade de temperatura, e também lança as rosetes, né, os amostradores de água, né, os carrosséis amostradores de água. É um arco de popa com 10 metros de altura que suporta uma carga da ordem de 10 toneladas, então a gente tem condição de fazer alguns trabalhos interessantes. 2 guinchos para embarque e desembarque, 2 cabrestantes para movimentação de cabos, e 4 laboratórios, um laboratório molhado, um laboratório de química, um laboratório geral e um laboratório de eletrônica, que na verdade não é um laboratório de eletrônica, mas é uma sala na qual nós concentramos todos os sensores ou todos os monitores dos equipamentos eletrônicos, geofísicos que nós dispomos a bordo. Em termos de equipamento, em termos de equipamento, nós dispomos de um perfilador sísmico de 3,5 kHz da Knudsen. É um perfilador que nos permite obter imagens de subsuperfície, então nós temos do fundo marinho e nós temos as sequências sedimentares do fundo marinho. A penetração depende da natureza do fundo em que a gente está trabalhando. Obrigado. Nós temos uma ecossonda científica SINRAD com 2 transdutores. São transdutores de 12 e de 38 kHz, que na verdade são os transdutores que a gente necessita nos trabalhos geológicos. Nós temos também um ecointegrador SINRAD, que é usado mais como equipamento de auxílio às atividades de pesca, né? Com transdutores de 120 e 200 kHz. Nós estamos comprando um transceptor de 333, está sendo importado agora. 2 ADCPs para medições de velocidade de corrente, um de 75 e um de 150 kHz. No caso, o ADCP de 75 kHz nos permite a obtenção de um perfil de velocidades do fundo de até 500 metros de lâmina d'água aproximadamente, com uma resolução aí da ordem de 5 metros, cada célula uma resolução da ordem de 5 metros. E o de 150 kHz seria a metade da profundidade e o dobro da resolução. Ou seja, nós temos um termossalinógrafo para medição imediata de temperatura e salinidade, uma estação meteorológica a bordo. Então, na verdade, quando a gente... Deixa eu ver se tem mais alguma... Sim, nós temos condição, em função da disponibilidade de guinchos, nós temos condição de fazer coleta de sedimento de superfície e de subsuperfície. Esses amostradores, box corer, multiple corer, piston e gravity corer, não são dedicados do navio, eles ficam no Instituto Oceanográfico e a gente os embarca em função... vou botar esse microfone lá no pé, assim, tá? A gente embarca em função da necessidade, né? Nós temos condição de fazer arrastos de fundo e de meia água, temos condição de lançar redes de plâncton, redes de meia água, fazer dragagens, fazer arrastos para rede de porta. Obviamente é possível fazer lançamento de XBT e é possível fazer fundeio de equipamentos. Nós tivemos um fundeio realizado faz questão de um mês aproximadamente. Foi instalada uma boia Atlas B a uma profundidade de 3.700 metros. Então foi colocada uma boia e foi colocada uma linha de fundeio aproximadamente 3.700 metros. Essa é uma foto do navio. Essa foto foi tirada com o navio chegando em Santos no dia 13 de maio do ano passado, de 2012, era domingo, dia das mães, chovia, né? Então essa é uma visão geral do navio. Então aqui o arco de popa, esse arco é um arco hidráulico rebatível, a gente joga o arco para fora, 2 guindastes aqui, um container depósito de material. Do outro lado nós temos um container que tem uma estação de tratamento, pequena estação de tratamento de lixo, né? Quer dizer, um container de lixo. Os camarotes ficam nesse nível e neste nível aqui. Aqui uma vista, se puderem apagar, talvez fosse interessante porque fica mais bonitinho.
Essa é uma vista então de popa, né? Aqui já com o arco rebatido, vocês podem ver. Esse arco ele se projeta, então a ponta dele fica projetada pouco mais de 1 metro para fora da popa, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma testemunhagem, eu monto todo o sistema de testemunhagem a bordo e depois ele tem 10 metros de altitude, então facilmente eu faria uma testemunhagem, um testemunhador de 6 metros, ele ficaria completamente em pé, pendurado, né? Isso dá para a gente fazer um monte de outras coisas. Aqui uma vista do arco de popa em direção à proa, né? Então também todos os sistemas de guinchos e guindastes são comandados a partir de uma cabine que a gente instalou. Então o operador de guincho e de guindaste ele fica protegido das intempéries. Isso não existia a bordo do navio. Aqui são os laboratórios. Nós temos uma parte do convés principal que é coberta. Então alguns trabalhos o pesquisador ou a equipe de pesquisa fica abrigada, né? Abrigado, por exemplo, de chuva. Essa aqui, infelizmente, eu não pus uma foto de como ele era, porque eu tinha uma apresentação que eu era assim e fiquei assim, né? Mas essa daqui é uma visão do passadiço hoje em dia, né? É uma visão do passadiço hoje em dia. Ele foi totalmente remodelado. Nós tivemos preocupações, as nossas preocupações principais, elas disseram respeito ao atendimento da legislação SOLAS, que é a legislação de segurança no mar, a mais recente, que é a SOLAS 2005, mas também nós tivemos algumas preocupações com o bem-estar das pessoas que estão a bordo. Então tivemos preocupação, por exemplo, de trocar todo o sistema de iluminação a bordo para dar conforto visual. Trocamos todas as camas para atender requisitos de tirar madeira. Antigamente tudo era feito de madeira, hoje em dia não pode mais. Tiramos toda a madeira que a gente podia, removemos toneladas de anteparas de madeiras para substituir por material não inflamável, fizemos isolamento acústico. Efetivamente foi um projeto de reforma de deixar qualquer um doente. Aqui uma vista do interior de um dos laboratórios. O mobiliário é todo novo também, né? O mobiliário ele é todinho novo. Trocamos tudo, trocamos desde o piso até o teto. Tudo que vocês estão vendo aí foi resultado de substituição. Aqui o refeitório, ele também foi substituído. Todo o mobiliário do refeitório, tudo foi substituído para atender à legislação SOLAS. E uma coisa que é importante, as pessoas perguntam assim, mas qual é a vantagem do Alfa Crucis com relação ao quase falecido professor Besnard, né? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o Alfa Crucis, em primeiro lugar, ele é um navio maior, mais moderno, com sistemas de posicionamento mais adequados para o trabalho oceanográfico, com uma autonomia 3 vezes maior do que o professor Besnard. Então o professor Besnard tinha uma autonomia da ordem de 15 dias. O Alfa Crucis fez uma viagem sem parar de Seattle até Santos e sobrou ainda combustível, água. Então a autonomia dele é da ordem de 60 dias aproximadamente. Além disso, o Besnard comportava com pouco conforto 15 pesquisadores. O Alfa Crucis comporta com conforto 20 pesquisadores, ainda assim com 4 tripulantes a menos, né? Ainda assim com 4 tripulantes a menos. Então é uma vantagem. E se alguém de vocês embarca no Alfa Crucis e tiver medo de marear, um dos tripulantes, pela legislação, é uma enfermeira formada. Então vocês estarão em condições de tomar uma injeçãozinha básica aí de Plasil, alguma coisa aí, né? Não precisa se preocupar em termos de estou passando mal, vou pular do navio. Não pule, procure a Ingrid, que a Ingrid toma conta de você, tá certo? Só não vai cair naquela conversa de comer toicinho em alto mar, né? Não faz bem. Bom, um exemplo de um trabalho efetuado. Esse é um exemplo recente. Na verdade os dados ainda são dados brutos, mas eu só quero mostrar para vocês alguns exemplos de dados efetuados. Esse foi um cruzeiro
é um cruzeiro experimental de um programa da Universidade de São Paulo, que é o programa dos Núcleos de Apoio à Pesquisa, que é um programa da Pró-Reitoria de Pesquisa, e dentro desses programas, então esses NAPs, eles foram criados no âmbito da Universidade de São Paulo, e um dos NAPs é o chamado NAP GeoSedex, do qual eu participo, e no qual nós fizemos uma viagem, esse cruzeiro, ele constou de 2 pernadas seguidas. Eu chefiei a primeira pernada, uma colega minha chefiou a segunda pernada, cujo objetivo era fazer a caracterização dos depósitos sedimentares na plataforma e talude continental, até aproximadamente a isóbata de 2.000 metros, e a função é a de reconhecer fontes de sedimento desde a costa até o oceano profundo. Tá? Então foram 2 pernadas. A primeira pernada é essa que está em azul. Nós saímos de Santos, nos deslocamos até a isóbata de 2.000, depois seguimos até a direção da ilha de São Sebastião, fizemos uma outra radial, seguimos de novo aqui ao longo da isóbata de 1.800 aproximadamente, fomos a Ubatuba, depois eu desembarquei e os colegas fizeram mais algumas atividades aí no meio do caminho, né? Alguns resultados interessantes, absolutamente inéditos. Esse aqui é um registro do perfilador de 3,5 kHz. Isso, só para dar uma ideia para vocês, foi demais. Isso só para dar uma ideia para vocês, foi mais ou menos aqui na isóbata de 160 metros, Aqui nós temos no perfil uma estrutura do tipo um cordão praial, né? Vocês vão falar praia a 160 metros. Usa né? a luzinha para você. Tá bem. Então aqui nós temos uma crista de praia submersa hoje em dia, obviamente, e a retaguarda da crista um depósito, muito provavelmente correspondendo a uma laguna antiga, né? um depósito lagunar, localizado 165 metros abaixo do nível atual, provavelmente indicativo de condição do último máximo glacial, da extensão do último máximo glacial. Muito embora isso nos traga uma dor de cabeça, porque é a primeira vez que a gente encontra um registro de nível do mar tão baixo no Atlântico Sudoeste. Então, fica difícil explicar a essa profundidade um sistema de crista e laguna à retaguarda a 160 metros de profundidade. Aqui é mais um exemplo, né? Nós temos aqui um sistema de canyon, né? Isso aqui já no talude, a 1.000 e tantos metros de profundidade, um sistema de canyon, e adjacente a ele um sistema que a gente chama, em geologuês, um depósito de contornito, né? Um depósito de corrente de contorno. Alguns desses canyons que nós identificamos no talude, eles chegam a ter um desnível de 160 metros de profundidade e 5 quilômetros de largura. O que a gente está trabalhando agora, o que a gente está procurando trabalhar, é identificar até que ponto esses canyons hoje estão ativos. Eles funcionam como dutos de transporte de sedimento, e aí quando a gente fala sedimento, entendam qualquer tipo de partícula natural ou antropogênica, tá certo? Então, até que ponto eles funcionam como dutos, né? Se eles estão ativos ou não estão ativos, né? Até que ponto eles estão recebendo sedimentos costeiros ou não. Um outro exemplo é aqui, totalmente diferente, também uma feição de talude, são depósitos hemipelágicos, ou seja, depósitos lamosos, sedimentos finos, depositados sob condição de decantação no talude. E um aspecto que é interessante é o seguinte, que sempre que tem nos chamado a atenção, a nossa plataforma, a gente diz que a plataforma continental sudeste do Brasil é faminta, ou seja, não tem sedimento sendo depositado hoje em uma parte significativa da plataforma. Mas, por outro lado, no talude nós temos encontrado depósitos bastante espessos. A pergunta é, será que esses sedimentos que estão sendo gerados na costa estão sendo bypassados na plataforma e transferidos diretamente para o talude? Isso nos traz uma discussão que é interessante, principalmente para quem tem trabalhado com os processos antropogênicos, que muitas vezes as pessoas podem chegar e dizer assim,
olha, não tem problema, porque o sedimento antropogênico ele é diluído, né? Ele pode não estar sendo diluído, ele pode estar sendo depositado num lugar que você não imagina, mas ele não é diluído, tá certo? Então, são algumas questões que efetivamente ainda estão para ser respondidas, no âmbito dos trabalhos oceanográficos, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil. Aqui é uma coisa muito interessante, isso aqui é bem na frente da ilha de São Sebastião, isso daqui é um depósito, é o que a gente chama de uma cunha sedimentar, é uma feição de progradação, uma feição de avanço de sedimento, e aqui é gás. Então isso aqui é geração de gás raso, provavelmente metano, sendo expulso do sedimento, formando essa cortina. Isso obviamente é muito recorrente em regiões de altas taxas de sedimentação, mas muitas vezes existem faunas específicas associadas a depósitos com bastante gás. Aqui mais um exemplo, né? No caso das ecossondas de 38 e 12, o que é interessante é que além do perfil de fundo, a gente consegue ver as camadas nefeloides, ou seja, a gente consegue ver as plumas de material sedimentar, então a gente pode acompanhar o desenvolvimento, né, a exportação das plumas de material sedimentar. Então dá para ver aqui, esse aqui é o transdutor de 12 kHz, esse aqui é o transdutor de 38, a gente consegue ver pluma. Não se esqueça, porque eu sou geólogo e para mim qualquer coisa que está boiando é sedimento em suspensão, se é bicho, se é animal, vegetal, mineral, pouco me importa, tá certo? Né? Eu ainda sou do tempo do animal, vegetal e mineral, certo? Aqui mais um exemplo, vejam também, aqui é interessante porque nós temos duas plumas, uma junto ao fundo sendo transportada e uma a meia água. Vou correr um pouquinho. Aqui é o nosso bebezão, né? Além do Alpha Crucis, a gente é guloso e arrumou mais um barco, que é o Alpha Delfini, né? Que é um barco de 27 metros, é o primeiro barco oceanográfico, também adquirido com recursos da FAPESP e do Instituto Oceanográfico, é o primeiro barco oceanográfico totalmente fabricado no Brasil, tá? É um projeto do INASE, né, do estaleiro do Ceará. Ele é um mini Alpha Crucis, ele não tem os requintes tecnológicos do Alpha Crucis, mas ele tem um shape do Alpha Crucis. Essa daqui é a maquete digital do Delfini, né? 27 metros de comprimento, 7 de boca máxima, 8 tripulantes e 10 pesquisadores. Aqui a maquete física dele. O processo de construção dele, né? Desde o casco, hélice. E ecossonda científica de dupla frequência. Tanto no Delfini quanto no Alpha Crucis nós temos, eu esqueci de anotar, nós temos sistema de batimetria multifeixe, né? Ou seja, nós conseguimos não só definir a batimetria, mas nós conseguimos o imageamento do fundo. Ambos os sistemas têm imageamento do fundo, o que nos permite, além de uma batimetria, ter uma ideia das feições de relevo, a DCP de casco, estação meteorológica, guincho de pesca, guincho eletromecânico, arco de popa. E uma coisa que o Alpha Delfini tem e que o Alpha Crucis não tem, é que a gente optou por colocar um compartimento para mergulhadores, para botar a roupa de mergulho, compressor, uma saída específica para o mergulhador poder descer da embarcação. Então, e também uma coisa que ele tem, deixa eu ver se está aqui, ele tem uma proazinha aqui com uma gaviazinha aí para observação de golfinhos e baleias, né? Ou tartarugas, golfinhos, baleias. Como diz o nosso especialista em golfinhos e baleias, animais com alto índice de fofulência, né? Aqui uma vista da cabine, né, do passadiço. Aqui um dos guinchos, né, laboratórios ainda em montagem, sistemas de posicionamento, rádio, GPS. Para quem quiser se divertir um pouquinho e marear um pouquinho, nós temos, depois a Silvia pode passar esses endereços, nós temos umas imagens aí, umas filmagens do Alpha Crucis, desde a saída dele de Seattle, né, até alguns trabalhos. Um desses vídeos é o vídeo da instalação da boia, né, da boia Atlas B,
que é uma coisa interessante de se ver. Se vocês procurarem no YouTube Alpha Crucis, vocês vão ter, vão marear junto com a saída de Seattle dele, é bem legal, assim, a gente balança junto, né? Tem um artigo interessante do Alpha Delfini que vocês podem ler aqui, e nós estamos criando uma página web das embarcações do IO. Tem uma moça loirinha ali, bem ali atrás, que é quem está fazendo a página, né, a Adriana, na qual a gente vai disponibilizar informações sobre as estações oceanográficas, tá? Então, num primeiro momento, a ideia é a gente disponibilizar para o público em geral as informações sobre as estações oceanográficas, sobre os trabalhos. Eventuais dados oceanográficos, isso é uma coisa que normalmente é negociada com o pesquisador responsável pelo projeto, né? Porque o pesquisador que foi atrás pediu dinheiro, conseguiu dinheiro, não sei o quê, mas pelo menos a ideia é que a gente tenha uma base de dados que permita que as pessoas saibam onde que ele foi, o que é que ele fez, tá certo? Onde ele foi, o que é que ele fez, e que as pessoas possam ver quem é o responsável por aquele projeto, aquele dado, e poder entrar em contato diretamente com o pesquisador responsável pela geração daquele dado. Não, é pigarro mesmo. Alguns projetos em andamento no Instituto Oceanográfico que têm usado as embarcações. Um é o INCT Carbon, é o INCT que é coordenado pelo Instituto Oceanográfico, que visa conhecer os fluxos de carbono na margem continental sudeste e nordeste do Brasil. Esse projeto ele é coordenado pelo professor Brandini, do Instituto Oceanográfico, Frederico Brandini. O SAMOC é um projeto da circulação do Atlântico Sul, né, a circulação meridional do Atlântico Sul. Ele é coordenado no Instituto Oceanográfico pelo professor Redmond Campos. O NAP, né, daquele cruzeiro que eu mostrei para vocês, ele é coordenado no Instituto Oceanográfico. Ele é um núcleo de apoio à pesquisa que é formado por pessoas do Oceanográfico, do Instituto de Geociências da USP e do IAG, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. No Instituto Oceanográfico ele é coordenado pela professora Silvia Helena de Mello e Souza. E o NAP Oceanos, que na verdade é o Núcleo de Apoio de Oceano Sustentável e Tecnologia, que está desenvolvendo algumas tecnologias junto com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, inclusive que envolvem até a construção de ROV, AUV, né, destinados à utilização a bordo do Alpha Crucis. No Instituto Oceanográfico ele é coordenado pelo professor Belmiro Castro, e na Escola Politécnica ele é coordenado pelo professor Celso Pesce. E é isso. Obrigado. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, como todo equipamento multiusuário da FAPESP, ele tem que ter uma política de utilização. Ele é um navio que ele é da universidade, gerido e pago pela Universidade de São Paulo. Pago, quando eu digo pago, é o seguinte, a sua manutenção é feita pela Universidade de São Paulo, o salário dos tripulantes é feito pela Universidade de São Paulo. Só que, como todo navio, ele tem custo, tá? Então, como é que funciona? Na verdade, se você entrar na página do Instituto Oceanográfico, na aba esquerda vai estar escrito assim, reserva de embarcações. Quando você puser reserva de embarcações, você vai entrar num formulário em que você vai dizer qual é o barco que você quer, o que é que você quer, de onde vem o dinheiro que você vai... Já vou falar de quanto custa, tá? Então, na verdade, esses formulários todos, eles são destinados por exigência da FAPESP, existe um comitê gestor, tá? Um comitê gestor de embarcações, que é um comitê interno do Instituto Oceanográfico, a quem cabe organizar o calendário e também o processo de manutenção geral do navio. E além disso existe um comitê, vamos chamar assim, um grupo de avaliação, que é quem vai receber um relatório sobre a utilização do navio e dizer se o navio foi adequadamente usado ou não, tá? Então,
definitivamente o navio não é de uso restrito nem do Instituto Oceanográfico, nem da Universidade de São Paulo. Abre parênteses, como eu disse para vocês, tudo tem custo, tá? Para vocês terem uma ideia, e esse é um custo, que é um custo que eu enquanto pesquisador, submeti um projeto, eu não tenho navio de graça. Embora eu tenha sido o maluco que submeteu o projeto na FAPESP, o navio não sai de graça para mim. Então toda vez que eu submeto um pedido de recurso, eu peço dia de navio. Eu e qualquer um que queira pedir, tá? Para você ter uma ideia, vocês vão achar que é uma exorbitância, mas experimentem alugar um navio lá fora para vocês verem quanto é que custa, tá? Para vocês terem uma ideia, o navio hoje, ele custa sem o combustível, porque tem muita gente que acaba conseguindo combustível da CIRM, por exemplo, ou da Petrobras, ou de quem quer que seja. Ele tem um custo diário de 25 mil reais, não é 25 reais, tá? 25 mil, nem dólares, 25 mil reais por dia, tá? Isso porque a USP paga a tripulação, tá? Isso porque o salário é a USP quem paga. Só para te dar uma ideia, o seguro desse navio é da ordem de 560 mil dólares por ano. Então, só de seguro, você come uma parcela, você come aí desses 21, você come 3 mil por dia de operação. Aí você tem comunicação por satélite, Marsat, você tem óleos lubrificantes, rancho, né, comida, as pessoas costumam comer a bordo, né? E muito. Às vezes comem mais do que comem em casa, acreditem se quiser. Né? Esse negócio de que, tomaria água, só uma bolachinha, isso é mentira. Né? Isso é mentira. Esse negócio de dizer, eu não consigo. Não. Bom, então é da ordem de 25 mil reais por dia. Tá? O Alfa Delfim, obviamente, vai sair muito mais barato, mas a autonomia do Alfa Delfim é menor, o alcance dele é menor, então essa é a primeira pergunta. E a segunda? A segunda, a avaliação, se existe alguma perspectiva aí de avaliação da poluição nos sedimentos antropogênicos encontrados a essa distância grande da costa. Então, na verdade, é o seguinte, eu já tenho trabalhado alguma coisa com isso, tem um paper que eu comecei a escrever e nunca terminei. Não terminei, em outubro eu volto ao mundo normal, tá? Que é o seguinte, nós estamos medindo níveis de HPAs e metais equivalentes aos do estuário, não do estuário, mas da Baía de Santos. Nós estamos medindo níveis desses, já temos medidas, valores, no que se chama no Mud Belt, na faixa lamosa existente na plataforma continental de São Paulo a 100 metros de profundidade. Então, na verdade, o que acontece? Se a gente fizer se eu sair coletando amostra de sedimento, eu vou ter arrebentando a boca do balão dentro do estuário, obviamente, níveis relativamente altos na Baía e numa plataforma próxima, depois níveis extremamente baixos, mas eles são baixos porque não tem sedimento, não tem lama, né? Na plataforma interna média, e depois quando chega no cinturão de lama que se estende, é um cinturão de lama que se estende ao longo de toda a nossa plataforma continental, nós temos pelo menos um importante na isóbata de 100 metros, voltamos a medir níveis de HPAs, né, e de policíclicos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e de metais equivalentes aos níveis costeiros. Então isso a gente já faz. O que a gente não está fazendo, antigamente porque não tinha condição, era medir essas coisas no talude. Mas na plataforma já é ponto pacífico. O grande problema que nós temos é que até hoje, trabalhando tantos anos, a gente nunca soube onde procurar essas coisas. Agora é que a gente está começando a saber onde procura. Muito bem, obrigada. Doutor Marques, obrigado pela apresentação e informações. Acho que com essas novas plataformas de aquisição de dados, né, essas novas embarcações, acho que imagino que vocês devam estar pensando, pelo menos dentro da USP, mesmo que isso não esteja disponível web, né, mas em plataformas de repositório, com repositório realmente de dados organizados. Como é que
está sendo a idealização de vocês dessa estrutura para armazenamento de múltiplas informações com diferentes características? Então, na verdade, não é minha especialidade isso, mas eu sei que existem, enquanto diretor, eu sou obrigado a saber de todas as coisas, teoricamente, né, eu deveria saber tudo que acontece, né? Algumas coisas até nem precisaria saber, mas acabo tendo que saber. Nós temos duas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, nós temos um LabDados, cuja função é congregar os dados, que não são só, não pode esquecer que o Instituto Oceanográfico não é só navio, tá? Nós temos 2 estações costeiras, com estação maregráfica, com estação meteorológica, há muitos anos, e todos esses dados, então, eles são agrupados, eles têm que ser agrupados no caso, na nossa estrutura, num laboratório chamado LabDados, tá? Então, na verdade, isso já existe, está precário, né? Mas, inclusive, assim, a preocupação, a minha preocupação agora é mais, assim, de operacionalizar isso, inclusive em termos de servidor, né? Mas eu acho que a gente precisaria de avançar um pouquinho mais. Muitas vezes o nosso problema não é falta de dinheiro, nosso problema é falta de gente, tá? Dinheiro não falta. Atenção, hein? Dinheiro não falta na Universidade de São Paulo. Falta gente. Tá? Uma outra coisa, bom, isso é uma coisa. E uma outra estrutura que a gente está criando, que é uma sala que a gente dá o nome de GAME. Quer dizer, a gente ainda está montando. GAME é Grupo de Apoio à Missão Embarcada. E a ideia dessa sala GAME é que a gente possa ter a informação em tempo real das embarcações para o Instituto Oceanográfico. Então a ideia é que a gente está montando um laboratório, né? A gente está montando uma estrutura laboratorial, né? Basicamente com servidor, com estações de trabalho, que nos permitirá, o navio está lá no meio do oceano, e eu preciso, por exemplo, mandar uma carta sinótica para ele, ou ele precisa me mandar algum tipo de dado para eu estudar uma estrutura de vórtice. Então, é o envio do dado online do navio para o GAME, ou, no caso, por exemplo, eu preciso passar uma informação, sei lá, de uma carta sinótica, passo do GAME para o navio. Aí, obviamente, existem os problemas de custo, porque ainda a transmissão de dados via Inmarsat, né, quer dizer, via satélite, é extremamente cara. É extremamente caro. Esses 25 mil que você falou, em navegação, é uma média de navegação parado ou navio parado? Na verdade, é o seguinte, praticamente o que diferencia um navio parado e o navio em navegação é o óleo que ele gasta e o rancho do pesquisador, a comida do pesquisador. Todo o resto, por isso que inclusive não vale a pena muito ficar com o navio parado, porque o custo fixo é igual, entendeu? Quer dizer, todo o processo, eu tenho que manter a tripulação tem que ficar dando manutenção e tudo mais. Praticamente, assim, com pouca diferença, a grande diferença de custo do navio é o rancho dos 20 pesquisadores, né? Claro que se você quiser embarcar sozinho e fazer um cruzeiro sozinho, o teu rancho vai diminuir, né? Isso não existe, né? Mas, e o óleo, tá? Mas o resto é custo fixo, então não faz muita diferença. Tudo bem? Se alguém quiser mais informações sobre o navio oceanográfico, ou sobre projetos, ou sobre algo, isso foi uma coisa extremamente rápida, não se acanhe em mandar um e-mail para mim, meu sobrenome, né, Maíques, aquele sobrenome lá doido, é maíques@usp.br ou diretoria.io@usp.br, tá bom? Obrigado.